Agora vamos trabalhar a questão 12. O professor Walter passou um trabalho com uma quantidade de questões a serem resolvidas. Os alunos perceberam que se 4 colegas trabalharem por 2 horas, eles conseguirão acabar a atividade em um prazo de 6 dias. Se, contudo, o prazo para entregar for de apenas 2 dias e um dos colegas ficar doente, não podendo mais ajudar, quantas horas por dia os outros 3 amigos terão que trabalhar para concluir o trabalho no prazo? Então, claramente é uma questão de regra de 3 composta e a gente precisa descobrir esse prazo, né? Então, o tempo está como variável. A gente precisa destacar algumas informações aqui. Por exemplo, na primeira situação eram 4 colegas, 2 horas em 6 dias. Então a gente pode registrar isso. 4 colegas, 2 horas, 6 dias. Então aqui eu tenho os colegas. Aqui eu tenho as horas. E aqui eu tenho os dias. É importante pensar assim, por quê? Porque a gente começa a colocar as grandezas de maneira que fiquem embaixo dessas aqui. Então a gente vai ler o restante agora, de novo. Então se o prazo para entregar for de apenas 2 dias, então a gente tem que colocar 2 dias aqui. E um dos colegas ficar doente, então baixou para 3 colegas. Quantas horas os 3 amigos terão que trabalhar? Quantas horas? Ó, a pergunta é essa aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para vocês. A pergunta é: quantas horas os 3 colegas terão que trabalhar para concluir no prazo? Então a gente vai colocar o X aqui, nas horas. Então, para estabelecer, para concluir uma conta dessa, a gente precisa perceber se as grandezas são proporcionais ou não. Eu gosto da estratégia do seguinte: a gente bota uma seta onde a variável x está. Essa seta pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. Mas a gente vai pensar assim: se eu aumentar a quantidade de horas, o que acontece com a quantidade de dias? Imagina que esses caras que estão trabalhando 2 horas e concluem 6 dias. Se eles trabalhassem 4 horas, eles concluiriam na metade do tempo. Se eles trabalhassem mais, eles concluiriam mais rápido. Então, aumentou as horas, diminui os dias. Então, a gente vai botar uma seta para baixo. Agora, se eu aumento as horas, o que é que a quantidade de pessoas necessárias para resolver a atividade aumenta ou diminui? Então veja, eu aumentei a hora de trabalho, eu preciso de menos gente trabalhando. Então depois que eu tenho essa informação, eu vou escrever essa primeira relação aqui, que é de horas, onde está o x. Isso vai ser igual. Como as setas estão em sentidos opostos, eu tenho que inverter essa fração. Então vai ficar aqui 3 quartos vezes, eu vou inverter essa aqui também, 2 sextos. Por que eu inverti? Porque as setas ficaram em direções opostas, ou seja, essas grandezas, a relação delas, dos colegas com as horas, é inversamente proporcional. Do mesmo jeito que os dias também são inversamente proporcionais às horas. Então, depois que eu faço isso, ó, eu posso botar uma setinha. 2 sobre x vai ser igual a 6 aqui, ó, 6 sobre 24. E aí, resolvendo, eu preciso fazer a multiplicação de meio pelos extremos. Então, eu vou ter 6x igual a 48. X é igual a 48 dividido por 6. Dá quanto? Isso aqui tem que saber de cabeça. Então, tem até, vamos lá, 8.
Então seriam 8 o quê? Não é em hora? Então 8 horas. E aí qual a alternativa correta? Nesse caso aqui, ó, letra A.